Olá, sejam bem-vindos a mais uma prática, a nossa prática de meditação. Então estamos aqui às terças e quintas, às 7 da manhã, com a nossa proposta de observar nossa mente, nossos pensamentos, acolher aquilo que somos, perceber como esses pensamentos têm fluído nas nossas ações, como a gente tem contribuído com o nosso mundo, com o nosso planeta, de que forma a gente está agindo, como é que a gente está se propondo a ser um indivíduo melhor. Então a meditação é uma ferramenta, uma forma de cultivar essa mente, uma mente bondosa, generosa, mais pacífica, alinhada a um propósito de vida, alinhado às nossas intenções, aos nossos desejos. Eu ia falar desejos, né? Mas às vezes a gente tem essa visão do desejo como algo controlador, algo que não tem essa possibilidade de ser altruísta, mas sim egoísta. Então vamos pensar nos desejos altruístas, aqueles que vão em direção aos outros, que permitem mudança, que permitem acolhimento, permitem o amor universal, o respeito, a convivência. Eu quero dizer também a vocês hoje, nesse dia, que as nossas práticas, são momentos compartilhados, elas serão gravadas durante esse período, terças e quintas. Então eu gravo geralmente um dia anterior e disponibilizo no dia agendado. Por que isso, Cal? Porque no momento os meus horários estão preenchidos pela manhã e para que esse espaço não modifique, né, o horário, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, eu achei mais interessante manter assim. Então gravar e disponibilizar no horário combinado. Não só eu faço isso, mas outros criadores de conteúdo, né, para essa rede de YouTube, Instagram, eles também têm criado essa possibilidade, têm usado isso como uma ferramenta possível para que esses encontros continuem num formato um pouco diferente. Então, nesse momento, a gente vai ficar assim, combinado. Eu gravo essa prática e disponibilizo para vocês no horário de 7 horas da manhã, às terças e quintas. Tá bem? Continue, não desanimem, porque eu não vou estar ao vivo. Em alguns momentos eu vou voltar ao vivo, aí eu aviso, hoje vai ser ao vivo. Aí eu mando uma mensagem antes, provavelmente. Ou então numa prática anterior já informo que vai ser ao vivo. Mas nos próximos dias a gente vai manter a nossa rotina assim, gravando e disponibilizando para vocês nossa prática. Então a prática de meditação é uma prática de cultivo, de atenção plena, de observar os pensamentos como eles são, de parar um pouquinho, de desacelerar. A gente está vivendo um ritmo muito frenético, muito acelerado de vida, fazendo muitas atividades. Todos nós, independente, inclusive eu. Mas que eu esteja na prática de yoga, que é uma prática de desacelerar, eu tenho assimilado muitos trabalhos e com isso, obviamente, você fica um pouco mais acelerado. Então a dosagem, a forma como você lida com o trabalho, com as atividades do dia, é a forma que você reconhece essa necessidade de acelerar ou não. Então você percebe que está fazendo coisa demais, dá uma pausa, percebe que realmente precisa estar sendo feito naquele momento, ou aquilo que a gente pode deixar um pouquinho de lado, pode diminuir, de repente está fazendo alguma atividade em excesso, a gente diminui um pouco para dar conta
de outras possibilidades. Trazer atenção à nossa saúde, observar como é que o nosso corpo está, as nossas dores. Eu vivo recebendo pessoas que reclamam de dores. Então as pessoas elas estão percebendo as dores do corpo, mas elas não percebem como é que isso se desencadeou, da onde é que veio. Às vezes num esforço excessivo, num comportamento abusivo consigo mesmo. Comportamento abusivo às vezes você mesmo é abusivo. Quando você se coloca numa atividade em excesso. Sabe aquela pessoa que passa um tempão sem fazer atividade física e de repente ela faz. Ela está sendo abusiva com ela mesma. Ela não reconhece os limites, ela não percebe que poderia ter introduzido a prática de forma lenta, gradual, saudável, reconhecendo sua capacidade, seus limites. E aí com isso você vai ganhando mais consciência. A prática de meditação, a prática de yoga é um lugar de consciência, se manter consciente. E aí quando você se mantém consciente daquilo que você é, daquilo que você pode, você consegue ir além. Você consegue descobrir novas oportunidades, consegue fazer as coisas diferentes daquilo que muitas vezes você imaginava. Quantas vezes a gente não se imagina congelado numa atividade? Não, eu só posso fazer isso, não consigo fazer outra coisa. Preso àquela realidade ali que você mesmo fixou para si mesmo. Então, dentro dessa possibilidade, a gente vai se enxergando, vai se reorganizando nesse lugar de prática. Então, o ideal é que a gente vá cultivando esse hábito de meditar diariamente, um pouquinho, todo dia. A gente vai buscar os estímulos, a gente vai buscar um espaço de yoga, um espaço de meditação, vai buscar um horário, como a gente colocou aqui. A gente estava praticando todo dia às 7 da manhã, a gente passou mais de 4 meses fazendo essa prática. E aí você tenta manter, independente de ter alguém ali com você. Lógico que com alguém é mais legal, né? Você saber que tem outra pessoa praticando no mesmo horário que você. Mas se não tiver, tá tudo certo. Você pratica e continua insistindo, reservando um tempo, todo dia. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Para aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez, a meditação nada mais é do que você contemplar seus pensamentos. Tem a meditação ativa, que é uma meditação que você movimenta o corpo. Nessa percepção de movimentar o corpo é para limpar os condicionamentos e trazer a atenção, o foco. Aqui a gente vai trazer o foco, geralmente, o que eu recomendo, é essa meditação, a gente fica parado, imóvel, e a gente vai tirando os condicionamentos do corpo a partir do momento que a gente para. E dá esse comando mesmo de imobilidade. A gente passa o mais tempo possível imóvel. Essa imobilidade aqui de corpo, ela vai nos ajudar a desacelerar a mente. E é incrível como isso influi. A influência disso é enorme. Então a gente vai usar isso como um recurso e vai praticar. Pratica hoje, pratica amanhã, pratica depois. Então esse tempo que a gente faz aqui é uma possibilidade. Agora você vai enxergar outras possibilidades no seu dia a dia. A gente vai ler o nosso livro, A Beleza da Vida. Tá? A gente está lendo esse livro há alguns dias. Esse livro é de Pema Chodron. Se quiser a referência, pode escrever para mim que eu respondo e mando mais detalhes sobre o título, o nome da autora. Então vai falar justamente sobre isso. Sobre como é que a gente se relaciona com a vida. Como é que a gente se percebe dentro desse contexto humano, social, dentro das nossas atividades diárias. Será que a gente pode dar uma arrumada nessa situação? Deixar mais otimizado, mais harmônico, acho que é a palavra ideal.
Quando a gente harmoniza o ambiente, quando a gente harmoniza o ambiente interno, a gente se propõe a rever determinadas atitudes, comportamentos, desapegar de certas situações. A prática de meditação é uma prática de puro desapego. Você observa um pensamento e solta, deixa ele passar. Não fica ali agarrado, né? Cá, meu filho, fica aqui, não. Fica criando aquela conversa incessante. Não, a gente só solta. Aí esse pensamento vai. Aí depois vai vir outro. A gente observa esse pensamento que vem também e solta, deixa passar. E assim vai, sucessivamente. A ideia da meditação é isso. É algo talvez muito simples, né? A maioria de nós vai perceber que é algo simples, que é algo que não demanda tanto. Mas aí a gente vai aprendendo a lidar com isso. Então vamos voltando aqui na página 76, eu ia falar 29, 76. Então a gente está aqui bem no início da página. Quem está na sua lista, seja agradecido a elas, são seus gurus especiais, que aparecem bem na hora para mantê-lo honesto. São as causadoras de problemas na sua vida que o fazem ver que você está fechado, que se blindou, enfiou a cabeça na areia. Se você não se irritasse com elas, se não ficasse cheio delas, nunca seria capaz de cultivar a paciência. Se você não as invejasse, se não tivesse ciúmes dela, nunca pensaria em ir além da sua energia medíocre na tentativa de se regozijar com a boa sorte delas. Então ela vai falar aqui daquelas pessoas que a gente julga difíceis, aquelas pessoas que a gente tem uma certa dificuldade de lidar. Elas vão sempre surgir, elas vão sempre estar ao nosso redor. Às vezes essa característica que você julga difícil, ela migra de pessoa a pessoa. Então, às vezes muda só o personagem, mas aquilo que te incomoda está ali, presente. E aí a gente vai aprendendo a lidar com isso. Aos poucos, vai ganhando uma confiança interna, uma generosidade para acolher as pessoas como elas são, independente se aquela característica que ela possui te agrada ou não. E aí a gente segue. Então ela vai falar, se você nunca encontrou seu companheiro ou companheira, poderia achar que era melhor que todo mundo e é arrogante criticar o comportamento neurótico de todos, em vez de fazer algo sobre o seu. Então muitas vezes a gente não observa o nosso comportamento, a gente não observa as nossas neuroses, a gente só sabe lidar com a dos outros, a gente só percebe a dos outros. Muitas vezes essas neuroses que a gente percebe nos outros estão em nós mesmos, como se fosse um eco daquilo que a gente possui. E aí a gente percebe. Então todo mundo que vier ao seu redor, especialmente as pessoas difíceis, elas estão ali para te ensinar alguma coisa. Aí você observa, percebe aquilo, gera a confiança interna e parte para lidar com aquela situação. Quando firmamos esse compromisso, iniciamos um treinamento contínuo de amorosa gentileza e compaixão. Um modo de fazer isso é ficar sempre nos perguntando: de que modo posso servir? Podemos fazer disso uma prática diária. No entanto, sempre descobriremos que não temos realmente certeza do que irá ajudar e não ferir. Contudo, o guerreiro aprende muito com os fracassos. É provável que se aprenda mais com os erros do que com os sucessos. Precisamos reconhecer quando algo não funciona. E isso é importante. Não levar para o lado pessoal. Ao invés, podemos seguir a sugestão de Shojana Drungpa. Viva sua vida como um experimento. Adote a atitude de não tenho certeza do que irá ajudar nessa situação, mas vou experimentar e tentar isso. Às vezes o resultado será: nossa, será que isso alguma vez não funcionou? E se for assim, aprendemos alguma coisa e agora podemos tentar outro lance? A gente vai tentar. Isso dá certo. Não. Aí experimenta outra forma. Isso outro vai dar certo. Aí experimenta outro. E assim sucessivamente. A gente vai experimentando, vai criando as possibilidades, vai entendendo o que é possível fazer, realizar. Em nossos esforços para manter esse compromisso, dar um tempo para nós mesmos ajuda, assim como lembrar-se da enormidade que ele representa. O período de tempo que de tão longo é inimaginável.
e o número de pessoas a que fazemos voto de ajudar, que é infinito. Não apenas pessoas de quem sentimos pena, mas todos os seres de todos os lugares, sem exceção. Se as vemos na rua, se lemos sobre elas no noticiário, se nossos amigos nos falam delas, se chegarem à nossa consciência de qualquer maneira, elas são candidatas à nossa gentileza amorosa e compaixão. É um encargo sem fronteiras, sem limites, e estamos sempre ocupados com treinamento prático. A aspiração do guerreiro é nunca fechar o expediente, nem mesmo quando um relacionamento pessoal fracassa. Isso não quer dizer que não haverá dor envolvida. O fim de um relacionamento íntimo nos joga bem no meio da incerteza essencial, e isso definitivamente fere. Encontramos nosso limite, nos descobrimos fisgados por comportamentos que supunhamos ter superado há anos. Então, por mais que a gente pratique, uma hora a gente vai perceber. Ela mesma já deu depoimento. Uma hora a gente percebe que um comportamento que a gente acha que já abandonou, ele volta. A gente vai... Tem marcas que são profundas, tem cicatrizes que ficam, feridas que elas permanecem. Por mais que a gente até cure aquele momento, ficou a cicatriz. Em outro momento, aquilo se pronuncia novamente. Aí a gente percebe. Nossa, de novo. Mas aí você acolhe, você já lidou com aquilo em um outro momento. Agora você percebe e lida de outra forma. Então, na prática de meditação, a gente vai aprender a lidar com essas situações. Não é rejeitar. Não é também eliminar aquela existência, aquela possibilidade que possa surgir na sua mente. Sei lá, uma agressividade, uma raiva, um ciúme. Você pode até não ter mais, mas em algum momento isso pode voltar. E aí tá tudo bem. Tá tudo bem. Você vai aceitar, vai perceber isso como um estado da mente e vai liberar. Então, muitas vezes um relacionamento aparente solúvel que mais nos ensina, uma vez que estejamos dispostos a sermos vulneráveis e honestos. Uma vez que estejamos dispostos a conectar com o genuíno centro da tristeza. Como guerreiros em treinamento, fazemos o melhor possível para manter a pessoa no coração sem hipocrisia. Uma coisa que podemos fazer com um relacionamento difícil é colocar uma fotografia da pessoa em algum lugar que veremos com frequência e pensar: eu lhe desejo mais profundo bem-estar. Ou podemos escrever o nome da pessoa, juntamente com a aspiração de que esteja segura, feliz e que possa viver em paz. Então você vai mentalizar o bem-estar daquela pessoa que te faz mal. Ele está ensinando aqui uma forma de você trazer uma foto, escrever o nome da pessoa, seria uma técnica. Então, o recurso que você se interessar de usar é válido para criar essa imagem positiva. A gente precisa nutrir pensamentos positivos, especialmente quando aquele lugar é difícil para você, te traz uma negatividade, uma sensação ruim. Comece a elaborar pensamentos positivos sobre as pessoas que são alvo dessa sua crítica. Aí você vai reelaborando as relações, tornando as relações mais agradáveis, mais leves. Não importa a iniciativa específica que tomamos, nossa aspiração é beneficiar outra pessoa e desejar-lhe o bem. Essa aspiração repousa numa confiança crescente na bondade básica, a nossa e a alheia. Baseia-se em nossa disposição de largar as camadas protetoras e tentar enxergar a outra pessoa. A gente vai enxergar a outra pessoa. A gente sai daquelas camadas que a gente cria ao redor da pessoa e tentar adentrar profundamente, desprovido dos rótulos e ideias fixas. Tentamos nos desprender do enredo sobre como a pessoa nos prejudicou, sobre como tem a culpa. Ainda pode restar a crueza dos nossos sentimentos, nossa aversão pela pessoa e pela situação. Mas apesar do que aconteceu, apesar de quem fez o que para quem, fazemos qualquer coisa possível para dissolver nossa negatividade. Então a gente vai dissolvendo a negatividade. A gente vai fazer de tudo para dissolver essa negatividade. É um compromisso que a gente estabelece ao praticar yoga. Isso não significa necessariamente voltar a ficar juntos. Geralmente significa ficar afastados,
mas podemos enviar uma energia de perdão e carinho para a pessoa. Creia-me, isso é muito melhor do que ficarmos nos envenenando com a amargura. A tarefa é inconcebível: salvar a todos. Em todos os lugares, nas profundidades infinitas do sofrimento, não apenas da fome, da falta de agasalho ou abrigo, dos abusos sofridos, da negligência, da tortura ou do assassinato. Nós também dedicamos a vida a salvar nós mesmos e aos outros das verdadeiras causas do sofrimento. Nossa tendência a causar dano e ser agressivos, nossa incapacidade de reconhecer nossos acionadores ou enxergar nossos preconceitos, nossa propensão pré-existente a nos perturbarmos e depois pormos toda a culpa nos outros. A gente vai ficar atento ao nosso comportamento, atento à nossa reatividade. Quanto mais atentos, melhor a gente vai conseguir lidar com os nossos pensamentos, emoções e com o sofrimento que advém dessas emoções. Com o compromisso do guerreiro, gradativamente nos tornamos um veículo que liga as pessoas às suas mentes livres, à sua bondade intrínseca, de modo que elas também possam começar a abraçar o desenraizamento de ser humano como fonte de inspiração e alegria. Nosso desejo é que todos os seres, inclusive nós mesmos, vivam destemidamente com a incerteza e a mudança. A compaixão e bondade exigidas para isso não têm limite, mas começamos com o que tivermos no momento e passamos a construir daí. O compromisso do guerreiro envolve a compreensão de que não há nada de estático nos seres humanos. Geralmente tentamos com todas as forças manter nossas ideias fixas sobre as pessoas. Minha irmã egocêntrica, irracional, meu colega animado, otimista, meu pai mesquinho, tenso, e eu. Sou gordo demais, um fracassado, nunca consigo fazer as coisas direito. Sou muito mais esperto que os outros. Ou estou em melhor forma, sou capaz e bem-sucedido. Não fui feito para ser mediador. Não sou boa mãe e uma boa esposa. Na verdade, porém, não podemos ter um único rótulo que colhe. Nunca podemos concluir definitivamente como alguém é, pois os dados estão sempre mudando. As informações nunca estão completas. Então, apesar da gente rotular as pessoas, elas não são esses rótulos que a gente dá para elas. A gente quer controlar as situações. Para simplificar, a gente rotula. Simplifica, rotula, para tentar controlar aquilo que você não compreende. Você não compreende as intenções das pessoas quando estão desempenhando determinado comportamento. Às vezes a intenção dela é a melhor possível. Ela está ali agindo de uma forma, mas, como todos nós, a gente às vezes é atrapalhado. A gente não consegue agir da forma melhor. A gente não consegue agradar todo mundo. Não dá. Não dá. Sempre vai ter alguém que vai se incomodar com algum comportamento nosso. E vai ter sempre algum comportamento do outro que vai te incomodar. O que a gente faz? Aprende a lidar com esses comportamentos. Aprende a lidar com a forma como as pessoas agem. Deixa elas livres para agirem da forma como elas quiserem. Elas têm essa liberdade, elas têm esse direito. Elas podem sim agir como bem entenderem. E aí a gente vai lembrar, lógico que tem um contexto, né? Se for violência, se for uma coisa criminosa, se tiver uma questão que ela põe em risco a si mesma ou aos outros, aí lógico você vai intervir, mas aí você vai consciente que aquilo ali é algo que está passando entrando numa esfera sensível que precisa de ajuda. Por isso que é importante a consciência, porque muitas vezes a gente nem tem consciência do que é ou não que a gente precisa intervir. Irmão, você não precisa intervir, você precisa só deixar ser. E aquilo mesmo, aquela energia que está ali, que provavelmente está criando algum conflito, ela se dissipa, ela se desfaz. Mas saber onde é que a gente pode se posicionar, a gente pode entrar e pode agir. Esse compromisso desafia-nos a questionar nossa mentalidade convencional.
a questionar a realidade como geralmente a supomos. Cada um de nós vive numa realidade que assume ser real. E insistimos que assim é e ponto. Fim da história. Mas será que até a realidade consensual que compartilhamos como seres humanos não é apenas uma projeção das nossas percepções sensoriais? Os animais não têm as mesmas percepções que nós, não compartilham a mesma realidade. Então, qual é a realidade real? É a nossa? É a de um cachorro, de um pássaro, de uma mosca? A resposta é: não há uma realidade real. Realidade é qualquer ponto em que nos encontramos no momento. E não é tão sólida, tão certa quanto pensamos. Um dos astronautas que foi à Lua mais tarde descreveu sua experiência ao olhar para a Terra daquela perspectiva. Segundo ele, a Terra parecia tão pequena, apenas uma esfera solitária pendurada no espaço. Perceber que tínhamos dividido o mundo arbitrariamente em países aos quais somos ferozmente apegados, com fronteiras que protegemos com guerras incessantes, muito o entristeceu. Ele se deu conta de que isso simplesmente não faz sentido. Possuímos essa única terra, com pessoas para cuidar dela e agimos feito uns loucos. Tudo é perspectiva. Imagina a perspectiva de um astronauta. Então você vai lá para o espaço, você observa a Terra de longe, você vê a Terra como ela é, uma unidade. A Terra ela é uma unidade. Nós somos parte desse planeta. As nossas crenças limitantes criaram uma separação que não existe entre eu e o outro, eu e o planeta. Aí quando você vai e ganha distância disso tudo, você observa um ponto azul que tem vida, mas que se visto ele à distância, ele é uma coisa só. Aqui, porque a gente está muito próximo, a gente não consegue enxergar. Não consegue perceber, apesar da gente saber, né? A gente sabe que o nosso corpo tem água, a gente sabe os minerais que o nosso corpo é composto. Mas a gente esquece. A gente esquece que a gente se envolve nas questões da nossa vida, o pagamento dos boletos, aí dar ao supermercado. A gente esquece. A gente esquece que isso aqui é matéria. É uma matéria que está presente tanto em nós, como nas plantas, como na terra. A gente é parte desse planeta. A gente nada mais é do que parte desse planeta. Essa materialidade, esses átomos, essa energia aqui é parte desse planeta. Vai para onde essa energia? Volta para o planeta. E aí o planeta ele vai criando e se recriando. A nossa espiritualidade também é parte desse planeta, é a energia desse planeta. Geralmente a espiritualidade ela fala dos espíritos aqui dentro desse planeta. Eu, pelo menos eu desconheço se já tem alguma crença em falar de espíritos alienígenas, né, que estão aqui e tudo mais. Geralmente somos nós, a nossa energia ela fica no planeta, não vem uma energia externa. Acredito eu. Pode ser, né? De repente aí tem outras explicações. Então a gente possui uma única terra, a gente tem que perceber isso, a gente tem que se cuidar dos outros. A gente cuida um dos outros, a gente está cuidando desse planeta também. A gente pensa no nosso lixo, a gente pensa na nossa alimentação. Quando a gente pensa como a gente lida com as pessoas. Você é uma pessoa agradável? Gera esse karma positivo, essa energia positiva quando você é agradável? Ou você é uma pessoa negativa? Aquela pessoa que cria situações de conflito, né? Alimentada pelo conflito. Aí tem que perceber, né? Qual é esse lugar que eu ocupo. Eu sou uma pessoa que traz harmonia para os ambientes? Ou eu sou uma pessoa que traz conflito? Às vezes a pessoa ela busca harmonia. Não, eu vou buscar harmonia no yoga. Estou muito estressada, minha vida é um caos, é tanta reclamação, é tanto não sei o que e tal. E qual o papel dela nesses lugares? Ela é aquela pessoa que traz harmonia para o lugar ou não? Ela vai buscar harmonia fora
Não, eu vou para uma sala de yoga, porque lá eu vou buscar harmonia. Mas no lugar onde ela está, ela não traz. Ela é da fofoca, né? Ela tem uma fala agressiva, às vezes tem uma fala interna muito agressiva, aquela fala que se pune todo tempo, agredindo a si mesmo, dizendo palavras agressivas, pensamentos agressivos. O cacique Seattle teve esse mesmo insight há mais de 100 anos. Somos todos filhos do Grande Espírito. Pertencemos à Mãe Terra. Nosso planeta está com um grande problema. E se continuarmos a guardar antigos rancores e não trabalharmos juntos, vamos todos morrer. O modo como rotulamos as coisas é o modo como se mostrarão para nós. Quando rotulamos um pedaço de terra da China, ou Brasil, ou Estados Unidos, ele assume uma identidade carregada de uma pesada bagagem emocional. Quando rotulamos algo de bom, é visto como bom. Quando rotulamos algo de mal, é visto como mal. Ficamos tão obcecados com gostar e desgostar, com quem está certo e quem está errado, como se esses rótulos fossem fundamentalmente reais. Contudo, a experiência humana é a de não ter nada a que se segurar com firmeza, nada que seja estabelecido de uma vez por todas. A realidade está sempre se desfazendo. Nessa situação fugaz, a única coisa que faz sentido é estender a mão uns para os outros. Conforme nos movemos na direção de enxergar mais espaço em torno de nossas ideias fixas, de nosso limitado senso de eu, em torno de nossas noções de certo e errado, dos rótulos de que somos tão investidos, a rachadura em nosso modo convencional de experimentar a vida vai aumentar cada vez mais. Nesse ponto, podemos começar a entender que, se quisermos mudar o filme da nossa vida, teremos que mudar a nossa mente. Ed Brown, o chefe Zen, conta-nos uma história sobre seus primeiros tempos com seu professor, Suzuki Roshi. Ed era chefe de cozinha no Tassajara Zen Mountain Center, na Califórnia, na década de 60, e era famoso pelo temperamento volátil. Certa vez, num ataque de fúria, ele foi ao professor e reclamou do estado da cozinha. As pessoas não faziam a limpeza direito, as pessoas falavam demais, as pessoas eram distraídas e precipitadas, era um caos no cotidiano. A resposta de Suzuki Roshi foi simples: Ed, se você quiser uma cozinha calma, acalme sua mente. Olha que ensinamento. Se você quer um lugar calmo ao seu redor, acalme sua mente. Você quer um lugar calmo na sua família, acalma sua mente primeiro. Então você vai acalmando os lugares a partir da sua mente. Você vai pacificando seus pensamentos. É um ensinamento bem complexo aqui, não é super simples não. Se a gente vai criando essa energia, criando aos poucos. As pessoas têm o hábito de me dizer: Cal, você é tão calmo. E eu também tenho uma resposta para isso. É um treinamento. Não é que eu seja calmo o tempo todo. Em alguns momentos eu estou mais calmo, em outros eu não estou nem um pouco calmo. Mas eu tenho treinado. E aí você vai treinando, treinando a fala, treinando os pensamentos, as ações, o corpo. Um corpo agitado vai trazer pensamentos agitados. Aí tem os hábitos que a gente adquire, que são hábitos que geram agitação. Consumo de substâncias excitantes, né? Substâncias estimulantes, como cafeína, nicotina, cocaína e as outras inas aí que possam existir. Então todo estimulante vai trazer agitação. Você fica agitado. Aí por que está agitado? Uso de estimulante, uso excessivo de estimulante. Aí muitas vezes você está usando muito estimulante porque não está dormindo. Aí usa os depressores para dormir
Aí, como você usou o depressor para dormir, aí permanece na corrente sanguínea. Quando for no outro dia, você vai precisar de um estimulante para acordar. Aí o ciclo. Então, você bem do início. Então, o yoga é uma medicina preventiva. É uma forma de você pensar a vida, cuidar da sua saúde de forma preventiva. As pessoas às vezes vêm perguntando para mim, eu estou com uma questão física e tal, de saúde, posso fazer yoga? Pode, deve, mas devia ter vindo antes de você estar doente. E depois, se você ficar bom, você tem que continuar. Mas aí eu recomendo você ir para o fisioterapeuta. Se você está sentindo uma questão física, vá no médico, vá no fisioterapeuta, vá no psicólogo, no psiquiatra. Aqui a gente previne, prevenção. É a ciência da prevenção. Você está atento aos seus hábitos, à sua vida, à sua respiração. Você vai sair muito melhor, a sua saúde vai estar muito melhor no futuro. Provavelmente algum mal que você poderia ser vitimado, não vai acontecer, porque você está se cuidando. Mas quando você não se cuida, vai vir alguma coisa. Aí quando vem essa uma coisa, você vai procurar o yoga. Não, vá para a medicina tradicional, que muitas vezes você recorre à medicina tradicional, ela vai ter a ferramenta ideal para lidar com aquilo, né, com aquela situação. Inclusive essas medicações que eu falei, se você está num quadro de doença mental, né, de adoecimento mental, geralmente você vai ter que tomar a medicação para melhorar, para sair daquele quadro. Mas aí antes, você já percebendo os sintomas, sabe? Muita gente confunde depressão com preguiça. A gente tem que sair desse lugar do preconceito. Entender que as doenças mentais, elas têm acometido muitas pessoas. E é algo que não é de agora, é algo antigo. A doença mental ela não surgiu no século XX, no século XXI. Ela é algo muito anterior, só que a gente não dava atenção. Porque a sociedade era diferente. Agora a nossa sociedade, ela se ligou, percebeu isso e está dando atenção. E que bom. Agora vamos aproveitar que a gente tem recurso para usar em relação às doenças mentais e nos cuidar, para que a gente não caia no sofrimento mental e possa tirar a nossa vida. Então, se sua mente for vasta e restrita, você se encontrará num mundo mais complacente, num lugar infinitamente interessante e animado. Essa qualidade não é inerente ao lugar, mas a seu estado mental. O guerreiro anseia por comunicar que todos nós temos acesso à nossa bondade básica e que a autêntica liberdade vem de irmos além dos rótulos e projeções, além das ideias tendenciosas e dos preconceitos, e de tomarmos conta um dos outros. Então a gente precisa tomar conta um dos outros. A gente precisa entender que a gente está no mesmo planeta. Não é mais possível a forma como a gente está lidando com tudo isso. A gente tem que perceber que não tem saída, a gente está no mesmo lugar, a gente está na mesma casa. Estando na mesma casa, a gente é responsável pelo cuidado dos outros, é responsável pela vida preciosa do outro, por quem está do nosso lado. Então, vamos encerrar nossa prática de hoje. Quero agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade vivida. E nos saudamos. Namastê. Gratidão a todos, gratidão a todas. Um ótimo dia. Até o nosso próximo encontro. Então fica combinado, ó, terças e quintas estamos aqui pelo YouTube. E no Instagram também, às 9h30, segunda, quarta e sexta. Tá bom? Um grande abraço, agradecer aos nossos colaboradores, as pessoas que gentilmente estão colaborando com esse projeto financeiramente. Se você quiser, se você desejar ser um colaborador, observe a descrição desse vídeo e faça a sua colaboração. Tá bem? Um grande abraço, qualquer dúvida me manda mensagem, me escreve aí nos comentários, escreve para mim pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Valeu, um beijo enorme.
e até nosso próximo encontro.